Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo, dia 14 de junho, e depois de resolvida a novela do treinador, agora a começar a trabalhar para reestruturar o plantel. Vamos ver essas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 14 de junho e no dia 14 de junho de 1970 o Benfica voltava a entrar em campo no Estádio Nacional do Jamor para poder disputar nova final da Taça de Portugal. E pela frente tinha um eterno rival, o Sporting Clube Portugal. A equipa então do Benfica, orientada por José Augusto, entrou bastante bem na partida e inaugurou o marcador logo à passagem no minuto 14, através de um bom golo de Artur Jorge. O resultado era curto, mas foi assim que chegámos ao intervalo. A equipa do Benfica sabia-o e entrou na segunda parte disposto a mudar isso mesmo. E com dois bons golos logo à passagem do minuto 50, primeiro por José Torres e depois por Simões à passagem do minuto 63, o Benfica punha então um parcial de 3-0 no marcador. Pérez para o Sporting acabaria por reduzir essa vantagem à passagem do minuto 83, mas a vitória já não fugiu ao Benfica, que levantou assim a 14ª taça da história do glorioso clube. E agora sim vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o Jornal do Norte, o jogo. Tudo sobre o Dragão 2.0. Portistas investem no conforto das experiências premium e há também novidades com influência nos lugares anuais. E entretanto André Silva diz que ainda não estou a acreditar. E aqui está então mais uma manchete dedicada ao Futebol Clube do Porto, desta vez com a higiene e conforto do novo Estádio do Dragão. Isto realmente, para fazer manchetes no jogo, não é preciso muita coisa, desde que o assunto seja azul e branco. Ora, ainda aqui na seleção, candidatos no papel não chega. Vitinha não esconde o otimismo generalizado. Os jogadores foram à praia e Francisco Marques, português dos 15 mundiais. Entretanto, no planeta do Mundial, Luís Freitas Lobo escreve: também há excessos no futebol dos Estados Unidos. E os enviados especiais para os Estados Unidos vão ser Pedro Cadima e António Botelho. Espero que escrevam artigos bem mais interessantes do que fizeram hoje aqui na manchete do Jornal do Jogo. Mas aqui relativamente às declarações de Vitinha, que é o que interessa aqui comentar, concordo plenamente. Lá está, Portugal tem uma grande equipa, Portugal até tem um grande conjunto de jogadores, sinceramente, agora olhando para todo o plantel com várias opções de qualidade para muitos dos setores, mas o favoritismo é apenas no papel. É preciso entrar em campo e demonstrar que esta seleção é capaz de vencer, algo que no Mundial nunca aconteceu. Ora, ainda aqui no ciclismo, Fábio Costa segura a amarela, contra-relógio da Maia vai ser decisivo. Já no Sporting, Altimira custa 18 milhões de euros e Palhinha continua a ser a prioridade. E no Vitória de Guimarães, Rui Rodrigues ganhou por 2 votos. Eleito presidente em ato agitado. Diz o mesmo, vamos já tratar da próxima época. Evidentemente, né? Sendo eleito nesta altura, há que tratar imediatamente da próxima temporada. Aliás, eu também já o defendi várias vezes no passado. Acho que as eleições dos clubes fazem todo o sentido de serem no final das temporadas e não com as temporadas em curso, como aconteceu no nosso Benfica o ano passado. Mas enfim, isso são coisas que o tempo, ou só o tempo, poderá mudar. Vamos agora, por falar em Benfica, ver o primeiro destaque do nosso glorioso. É um objetivo jogar na Premier League. Trubin, sem dúvidas quanto ao futuro. Eu sinceramente não percebo o teor destas declarações, não sei em que contexto é que as mesmas foram feitas e não vou estar aqui a atacar o guardião ucraniano sem saber exatamente se isto foi no prolongar de uma conversa em que estava a falar da Premier League ou não, ou se falou do futuro, ou se lhe perguntaram se havia alguma liga que ele ambicionava um dia jogar, e evidentemente que a maior parte dos jogadores do mundo inteiro sonham jogar em pelo menos 2 ligas, ou em La Liga em Espanha, ou na Premier neste momento, porque, afinal e ao cabo, jogar em Itália já foi grande objetivo nos anos 90 ou 2000, atualmente não é propriamente o sonho da maior parte dos jogadores, a não ser os italianos, evidentemente, mas a maior parte dos jogadores internacionais sonha ou jogar em La Liga, num dos grandes, ou jogar então na Premier, que é a melhor competição do mundo. Dito isto, se por acaso as declarações da Trubin têm a ver com o seu futuro mais próximo, aí sim já seria algo preocupante, mas também não vejo que o Benfica esteja a morrer de amores para segurar o guarda-redes ucraniano. E se aparecesse uma proposta que fosse boa para todos os lados, acredito piamente que o Benfica faria sair então o guarda-redes ucraniano e procuraria uma alternativa no mercado.
Sinceramente não faço qual é a ideia do Benfica de plano imediato para Turbin, mas não foi um guarda-redes que até o momento tenha evoluído o suficiente para se considerar titular indiscutível, por assim dizer. No atual plantel, sim, provavelmente titular indiscutível, mas o Benfica provavelmente terá que encontrar novas soluções. Agora sim, vamos então ver o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Corrida contra o tempo. Primeiras contratações para fechar em menos de 2 semanas. 2 centrais e um extremo são os alvos imediatos. Entretanto, para a ala direita, Marco Silva procura um clone de Harry Wilson. Luca Bacchio diz que por mim não saio. E Trubin e o golo ao Real Madrid diz que até recebi mensagens de jogadores do Sporting. Ainda aqui na final do Hockey em Patins, há em vantagem na final do Play-Off, após ter vencido o Sporting por 3-2. Ora, em primeiro lugar, muitos parabéns aqui ao Benfica em Hockey em Patins, que arranca muito bem com uma vitória sobre os eternos rivais, e é sempre um bom augúrio. Agora é preciso manter esta toada. Relativamente aqui agora o Turbin já tem umas declarações diferentes, por isso eu penso que talvez aquelas declarações que apareceram no Jornal do Jogo tenham sido no conteúdo de uma entrevista, e Luca Bacchio por ele não sai. Evidentemente que os jogadores não podem estar a pedir para sair nesta altura, chegando um novo técnico, não sabendo se são uma carta dentro do baralho ou fora do baralho, e ainda para mais, jogadores que estão a disputar o Mundial têm que estar concentrados com as suas seleções, como é evidente. Relativamente aqui ao Benfica contra relógio, sabíamos perfeitamente que o Benfica iria mudar de treinador, e eu quero acreditar que a direção do Benfica já trabalhava na contratação de alguns jogadores. Não quer dizer que os jogadores tenham que chegar no imediato, mas as contratações têm que estar a ser trabalhadas, pois ao fim e ao cabo a pré-época começa no final do mês, há tempo para os jogadores chegarem, há tempo para contratar, pois ao fim e ao cabo agora ninguém está a trabalhar. Mas tem que estar cá no arranque da pré-época, pois ao fim e ao cabo o Benfica daqui a cerca de 6 semanas tem a primeira partida oficial. Por isso é evidente que há que contratar já, há que ambientar o jogador ao clube, há que ambientar o jogador à ideia de Marco Silva, para que o mesmo possa iniciar então a pré-época desde o início, conhecer o seu novo clube, os seus novos jogadores, colegas da equipa evidentemente, e o seu novo treinador. Por isso há que trabalhar efetivamente contra relógio. Ora, ainda aqui no Mundial, manhã na praia e calor no treino. A equipa já trabalha nos Estados Unidos. E Vitinha diz que quer ganhar muito mais, incluído o Mundial. Entretanto, o gênio de Vinícius evita a derrota no empate do Brasil a 1 bola. O Qatar, surpreendentemente, também empatou com a Suíça a 1 bola. E os Estados Unidos golearam o Paraguai. E aqui está então aquilo que eu já tinha falado muitas vezes. O resultado do Brasil-Marrocos não é surpreendente, mas sim o do Qatar-Suíça. E no Mundial de Futebol podemos sempre estar à espera de alguma surpresa. Ainda aqui no Sporting, o mundo de Anderson. Saiba tudo sobre o mais recente reforço dos Leões. O mesmo mostra o espírito competitivo do Yilmaz, joga no meio campo, mas também no eixo da defesa, e sempre admirou o Sporting e o futebol nacional. Gosta de música portuguesa e, entretanto, Atlético Madrid deixa cair Maxi Araújo. Que o Sporting também com um mercado bastante agitado e, uma vez mais, com um reforço bastante interessante, que realmente tem gostos muito peculiares. Ora, ainda aqui no Futebol Clube do Porto, André Silva baixa o salário em mais de 30%. O avançado fez tudo para voltar. Entretanto, no Vitória de Guimarães, Rui Rodrigues conquista a presidência por 2 votos. Ora, isto sim que é uma vitória bastante curta, 2 votos. Vamos lá ver se isto não vai obrigar a uma recontagem ou algo que se pareça, porque realmente 2 votos é sempre bastante suspeito. Ainda aqui, jovem morre em despiste. Acidente com carrinha do Póvoa de Santo Adrião, Atlético Clube, causa ainda 6 feridos. Isto sim que é uma notícia trágica, e aqui desde este humilde canal os meus sentidos pêsamos a toda a família e amigos destas pessoas que se viram envolvidas neste acidente, especialmente para aqueles que causou fatalidades. Enfim, nunca é uma boa notícia estar a ler, aliás, nunca é um bom domingo quando estamos a ler este tipo de notícias aqui na manchete de um jornal. Enfim, vamos ver o que é que diz o último jornal desportivo e o que é que o Jornal A Bola nos traz hoje. Yeremai quer o Sporting. Internacional Sub-21 espanhol é o sonho de verão dos Leões. O craque do Deportivo La Coruña é visto como o sucessor ideal para Pedro Gonçalves.
o Clube de Alvalade, pretende ainda outro extremo. E vamos lá ver quantos jogadores é que vai contratar o Sporting neste mercado de verão e isso depois dá a conseguir então desenvase ou saída a todos os jogadores que querem dar e se realmente há propostas atrativas. Porque eu não tenho quaisquer dúvidas que há mercado para Ilomante, que para mim é o jogador com mais mercado, evidentemente, e para Pedro Gonçalves e até para Trincão, como se fala. A questão é que depois vamos ver se as ofertas são correspondentes àquilo que o Sporting quer. Porque pelo Maxi Araújo também diziam que iam oferecer 70 e 80 milhões e depois afinal agora lemos ali atrás que o Atlético Madrid parece que já não está interessado. Ora, ainda aqui no Mundial 2026, viagem à tenda secreta da Seleção Nacional, temos talento, mas não somos favoritos. Quem o garante é a Vitinha. É assim, os favoritos à vitória final na prova não somos, é um facto, não somos. Há 2 ou 3 seleções que em todas as casas de apostas aparecem como as grandes favoritas, nomeadamente a Espanha, ou a França, ou inclusivamente até a Inglaterra aparece à nossa frente. Agora, sinceramente, acho que Portugal tem todas as condições para chegar às 4 seleções finais da prova, dependendo, evidentemente, de como é que se vão dar o encontro nos quadros, mas acho que Portugal tem futebol suficiente para chegar às meias finais. E depois, a partir das meias finais, é tudo uma questão de desempenho e não de favoritismos. Ora, na seleção sub-20, vitória em Toulon 23 anos depois, e aqui está mais uma excelente notícia que também não consigo entender como é que não faz manchete nos outros 2 jornais. A nossa seleção sub-20 conquista o torneio de Toulon, antigamente um torneio bastante reputado, mas que continua a ter bastante prestígio, mas para o jornal O Jogo ou Record parece que isso nem sequer aconteceu. Já no Vitória de Guimarães, Rui Rodrigues vence eleições por 2 votos. Em Itália, Rubén Amorim é um passo do Milan. E na Arábia Saudita, Bruno Lage a caminho do Al Diriyah, equipa recém-promovida ao escalão principal, com capacidade e forte aposta financeira. Já em Espanha, Luís Castro diz defrontar Mourinho será uma grande honra. Salvou o Levante da descida. Aqui temos então várias notícias importantes sobre treinadores portugueses a atuar no estrangeiro. Temos então Rubén Amorim próximo do Milan, mas também existem outros nomes em cima da mesa e Bruno Lage volta ao ativo. Aqui está então os treinadores portugueses uma vez mais a dar cartas no estrangeiro. Ora, aqui no Futebol Clube do Porto, André Silva na senda dos notáveis que regressaram. Ponta de lança junta-se a Vítor Bahia, Pepe ou Quaresma. Já no hóquei em patins, Águias em vantagem na final, após vencer o Sporting por 3-2. Uma vez mais aqui, o Benfica em hóquei a merecer o seu destaque. E por falar em Benfica, vamos então ver o derradeiro destaque do nosso glorioso. Manu vai ser aposta. O médio tem aprovação de Marco Silva. Pois eu realmente espero bem que sim, pois foi um investimento relativamente avultado, contratar um jogador no mercado interno de inverno por 12 milhões de euros. Infelizmente o jogador depois acabou por se lesionar logo no mês seguinte e isso acabou por complicar bastante a evolução e o historial de Manu no Benfica. Eu vejo bastantes qualidades no jogador, fiquei muito entusiasmado na altura com esta mesma contratação, mas a infelicidade da lesão ninguém o poderia prever, até porque foi uma lesão fortuita, o jogador não tinha qualquer registro histórico de lesões no joelho e assim sendo só espero que o Manu regresse o mais rapidamente possível ao 100% da sua condição física e que possa então ser uma aposta para Marco Silva. Não digo para 11 titular, porque isso será o treinador a decidir, mas para mim é um jogador bastante válido. Só espero é que isso venha a acontecer pelo bem do atleta, mas também pelo bem do nosso clube. E é isto, meus amigos, está feito então o vídeo. Peço-vos imensa desculpa pelo som ou pela imagem, mas lá está, estou de viagem e assim sendo, depois quando uma pessoa está de viagem tem que fazer as coisas como consegue. Relativamente aqui às notícias, a mais importante, pronto, o Manu ser uma aposta é importante, o Lacabacchio querer ficar também, mostra aqui empenho na causa do Benfica, mas o mais importante para mim é ter Marco Silva a trabalhar o mais rapidamente com a nossa direção para encontrar as soluções necessárias para fortalecer o plantel sem cometer loucuras económicas. E volto aqui a referir isto porque é muito importante. O Benfica não pode estar todos os anos a gastar 100 e tal milhões de euros à espera de encontrar soluções. Há que realmente dar saída aos jogadores que não contam e depois começar a contratar os jogadores que são fulcrais. Evidentemente que em algumas posições já sabemos que estamos fragilizados, como é o caso do centro da defesa, onde só contamos com 2 centrais no momento da equipa principal. Eu penso que o Benfica, a contratar 2 significará a saída de algum desses 2 centrais, pois acredito que deve haver sempre um central de formação a fazer parte dos 4 centrais do plantel. Mas enfim, isso é uma decisão para Marco Silva e a direção do Benfica.
E é isto, meus amigos, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado, se for o caso dá o like, comenta, partilha e subscreve, já sabes para cá se tiveres redes sociais, segue aqui o Terceiro Anel nas redes sociais, tenham um bom domingo e viva o Benfica!